Muito bem, amados, nós vamos dar sequência à nossa série de estudos sobre o discipulado. O tema geral é o tema do ano da igreja, ser e fazer discípulos de Jesus. Temos aprendido, refletido, de que o discipulado, ele abrange todo o ministério da igreja. O discipulado não é algo que acontece somente no início da nossa caminhada, quando nós chegamos à casa de Deus e nós recebemos as primeiras informações, orientações, estudos da palavra, mas o discipulado, ele vai nos acompanhar durante toda a nossa vida. Ele está presente em toda a nossa jornada cristã, e toda vez que um discípulo de Jesus ajuda um outro a dar um passo a mais na sua caminhada, isso é discipulado. Temos aprendido que essa palavra discipulado tem dois sentidos principais na Escritura. Primeiro, é seguir a Cristo, é o ato de seguir a Cristo. Então, o discipulado é o ato de seguir ao Senhor Jesus. Mas também discipulado é o ato de nós ajudarmos alguém a seguir a Cristo. Quando você é um instrumento de Deus para que outras pessoas conheçam o Evangelho e cresçam também no Evangelho, ok? E hoje eu queria pensar um pouquinho sobre o lar como esse ambiente favorável ao discipulado, ok? O lar como um ambiente favorável ao discipulado. E uma pergunta inicial, se os discípulos são feitos na vida da igreja e nas nações, como Jesus nos ensina lá em Mateus 28, Lucas 24, onde é que o lar se encaixa, Onde é que o lar, onde é que a família se encaixa dentro desse chamado do Senhor, da grande comissão de ser e fazer discípulos de Jesus? Eu quero fazer algumas considerações iniciais que são importantes, depois nós vamos entrar em alguns textos bíblicos que vão nos ajudar a refletir sobre a questão do lar. Algumas considerações importantes. A primeira delas, para muitas igrejas com uma herança reformada, a reunião de domingo foi entendida como o ajuntamento de famílias cristãs que congregaram toda a semana. O que isso significa? Sempre ficou muito claro para o povo de Deus na história que a nossa vida com Deus começa dentro da nossa família. Que o ambiente favorável para o ensino da Escritura para os filhos é dentro de casa. O ambiente favorável para a vivência do amor de Cristo, dos mandamentos de Cristo, começam dentro da nossa casa, começa dentro de casa. Então, essa é uma herança da reforma. Os cultos domésticos, essa questão da palavra ser falada dentro da família, isso é algo que nós herdamos da igreja primitiva e também da reforma protestante. Quando chega no domingo, as famílias que congregaram em casa durante a semana se unem com a família maior para a adoração do povo de Deus. Ou seja, a mensagem de domingo, a celebração de domingo não é o único momento da semana em que nós temos acesso à palavra de Deus. É muito pouco isso. Então sempre foi muito bem claro isso para o povo de Deus, para a igreja de Jesus, sobretudo de herança reformada, que a reunião de domingo é o ajuntamento das famílias cristãs que congregaram durante toda a semana, que leram a Bíblia juntos durante a semana, que oraram juntos durante a semana. Eu ouvi logo no início da pandemia, uma live de um irmão da Sociedade Bíblica do Brasil, um líder lá do sul do país, conversando com o líder da igreja luterana, lá em Santa Catarina. E ele contava um pouquinho sobre o início do trabalho luterano no Brasil, e os refugiados que vieram para cá, os imigrantes alemães que vieram para cá, e no início não tinham pastores, eles não tinham líderes da igreja. Os cristãos vieram, e só muito tempo depois que chegaram os líderes para conduzirem aquele povo na palavra. E aí o entrevistador perguntou, mas e aí, a igreja teve dificuldade de vencer aqueles primeiros anos sem liderança? Ele falou assim, não. Mas qual foi a razão? Em cada família a igreja estava reunida.
Durante a semana, o pai se reunia com a esposa, com os filhos, oravam e liam a Bíblia. Todas as famílias faziam isso. E quando chegava no domingo, um daqueles pais falavam para toda a congregação. E por muitos anos, as primeiras décadas do trabalho, aconteceu assim. Porque as famílias cultivavam a sua vida cristã dentro de casa. Então, essa foi a primeira consideração importante. Nós herdamos isso, esse privilégio de nos juntarmos diariamente como família, como famílias cristãs, para buscarmos a presença de Deus. Uma outra consideração importante é que os cultos familiares ou devocionais foram incorporados ao ritmo normal da vida familiar piedosa, né? Então, uma família cristã preza por isso. E nós temos encorajado os irmãos a fazer isso desde o início. Obviamente que já era uma prática de muitas famílias antes da pandemia, mas muitas entenderam, discerniram que esse é algo mais importante que nós, como famílias, podemos fazer nesse tempo, nos unirmos na presença de Deus, orarmos juntos, lermos a palavra juntos, para a nossa edificação, para a edificação da família, né? E aí nós precisamos colocar em prática. Nós temos orientado os irmãos, disponibilizado textos devocionais para cada dia, né? Para cada mês nós lemos um livro, ou damos sequência num livro maior, como fizemos em 5 meses a leitura dos Salmos, e estamos encorajando os amados a terem esse tempo como família, buscando a presença de Deus, porque de fato o lar é um ambiente favorável ao discipulado. Que melhor contexto haveria para aprender a Cristo do que no dia a dia na família, onde a Bíblia é lida, onde orações são feitas, o estilo de vida moldado pelo Evangelho está visível, até mesmo nos altos e baixos que as famílias enfrentam. Nós vemos ali a manifestação da graça, a manifestação do perdão, a possibilidade da restauração, a possibilidade do consolo do Espírito, a famílias, mesmo cristãs, enfrentando o luto nesse período tão difícil. E na vivência cristã no dia a dia, nós somos confortados. Há uma triste realidade nesse tempo, né? Nós temos percebido isso, vários líderes cristãos no mundo afora têm percebido que esse padrão de discipulado familiar praticamente desapareceu. E eu creio que uma das coisas que Deus está fazendo nesse tempo é nos chamando de volta a esse princípio básico da nossa fé, do crescimento da igreja, esse discipulado que começa dentro de casa. E quando esse padrão de discipulado familiar ele é abandonado, nós vamos vendo as consequências. É um desastre para as famílias, é um desastre para a igreja, é um desastre para a missão de Deus no mundo. Quando nós olhamos para alguns exemplos da Escritura, nós vamos perceber que o discipulado começou em casa, por exemplo, na vida de Timóteo, né? A avó Lóide, a mãe Eunice, e ele recebe a instrução, porque a vontade de Deus é que as gerações sejam unidas, haja esse elo de gerações que vão dar continuidade à obra do Senhor. Eu quero chamar então você a refletir comigo sobre o lar no Novo Testamento, inicialmente, e nós vamos perceber nas Escrituras a conexão entre a igreja e o lar. Essa conexão ela é muito próxima, e nós vamos pensar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, nós vamos ver que o lar era um local comum de reunião dos crentes. O lar era um local comum de reunião dos cristãos. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 16. Vejam comigo, amados irmãos, o versículo 19. 1 Coríntios 16, versículo 19.
A palavra do Senhor diz assim: as igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. A igreja que está na casa deles. Havia esse elo. Cada casa, uma igreja. Cada casa, uma igreja. Que coisa tremenda, né? Nós podemos olhar para esse exemplo e tantos outros exemplos no Novo Testamento. Ainda falando em Priscila e Áquila, Romanos, capítulo 16, um livro antes aí, uma carta antes, Romanos, capítulo 16, 3 até o 5. Percebam o que a palavra diz aí. Romanos 16, de 3 a 5. A palavra diz: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. A igreja que se reúne na casa deles. O lar era um local de reunião dos cristãos, um local de oração, um local de intercessão pela obra missionária, um local onde se partia o pão, né? E nós estamos vendo o Senhor restituindo isso nos nossos dias, trazendo-nos de volta a essa realidade. No momento em que há uma discussão no nosso país, se a igreja deve estar aberta, se a igreja deve estar fechada, a igreja é o corpo de Cristo, que se reúne em casa, a partir da sua casa. Que ambiente melhor do que esse? Nós acabamos de cantar que o Senhor faça do nosso lar um lugar de oração, um lugar de milagre, um lugar de crescimento, um lugar de bênção. Não um lugar de perfeição ainda, nós não estamos no céu ainda, mas um lugar onde é possível vivermos o Evangelho, colocarmos em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Nós temos ainda Colossenses capítulo 4, um outro texto, poderíamos citar muitos outros no Novo Testamento sobre esse elo, essa conexão entre o lar e a igreja. Colossenses capítulo de número 4, nós percebemos aí Colossenses capítulo 4, versículo 15, né? Versículo 15, eu coloquei versículo 5, mas na verdade é o versículo 15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Colossenses 4,15, ok? Principalmente a última parte. E a igreja que ela hospeda em sua casa. Os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Então vejam, irmãos, estamos vendo aqui, vemos isso na casa de Priscila e Áquila, na casa de Ninfa, né? Priscila e Áquila, tanto em Roma, como também em Éfeso, e agora aqui em Laodiceia, na casa de Ninfa. Qual foi o resultado disso? Da igreja que se reúne na casa, das famílias que se reuniam para orarem, lerem a Bíblia, compartilharem ali a mutualidade, o amai-vos uns aos outros, o levai a carga uns dos outros. O resultado disso, a palavra nos fala de que houve crescimento na vida de pessoas. Falando de Priscila e Áquila, eu até já falei aqui numa dessas quartas-feiras, como eles foram instrumentos para que pessoas que já conheciam o Evangelho crescessem também. Então o lar tem tanto essa possibilidade de anunciar o Evangelho aos que não conhecem, mas também de fortalecimento para aqueles que já conhecem. Então vejam, Atos capítulo 18, nós vamos ver Apolo, a palavra falando de Apolo, que era um pregador eloquente, né? Que estava muito comprometido com a pregação do Evangelho. Ele foi beneficiado
por Priscila e Áquila. Atos 18, de 24 até o 28. A palavra diz assim: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Se nós pararmos aqui no versículo 25, nós vamos pensar assim: olha que obreiro maravilhoso, esse homem já está pronto, né? Esse homem não precisa crescer mais, ele já era eloquente, poderoso nas Escrituras, instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Está ótimo, eu queria ter uns 50 desses aqui, né? Mas vejam, irmãos, a palavra diz que Priscila e Áquila perceberam que ele poderia ir mais longe. E diz o versículo 26, ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo. Ou seja, levaram esse rapaz para a sua casa, para perto deles, para a comunhão com eles, e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus, né? E esse homem, ele pôde ir mais longe. Diz o verso 28, com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. O resultado da igreja que se reúne na sua casa, da igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila, pessoas cresciam. Quando nós lançamos mão desse privilégio, do discipulado que começa em casa, vidas vão crescer, líderes vão ser levantados, cristãos vão se fundamentar mais na fé, vão ter mais comunhão com Deus. Amém, amados? Foi assim no passado e vai continuar sendo assim, para a glória do Senhor. Então, Priscila e Áquila não foram usados somente no discipulado no início da caminhada. Eu tenho insistido nisso. Discipulado acontece em toda a nossa jornada. Cada vez que você é usado para ajudar alguém a dar um passo a mais na sua caminhada, pode ser um cristão antigo. Aqui nós estamos vendo esse exemplo. Apolo já era um pregador, mas aqueles irmãos que já tinham mais maturidade cristã, que já tinham uma experiência mais profunda, perceberam que ele podia receber mais e ir mais longe. E trouxeram-no para casa, levaram-no para casa, e ele então foi abençoado. Louvado seja Deus. O outro resultado é o que está em Romanos 16, no texto que nós lemos. Os irmãos perceberam como é que o apóstolo Paulo se referiu a Priscila e Áquila. Paulo fala que eles tinham um grande nível de compromisso com a obra de Deus. Olha o grau de confiança, de gratidão que Paulo tinha por aqueles irmãos cuja igreja estava na casa deles. Paulo diz que eles eram seus cooperadores, no versículo de número 3. Meus cooperadores em Cristo Jesus, pessoas comprometidas com a obra de Deus, comprometidas com o reino, com o evangelho. Priscila e Áquila. Paulo diz, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Aleluia. E isto lhes agradeço. Paulo tem uma profunda gratidão por esses irmãos, que eram seus cooperadores em Cristo, que tinham visão do reino, visão do evangelho, mas essa visão foi cultivada na igreja que se reunia na sua casa. A palavra de Deus aquecendo o coração, a instrução do evangelho, a troca, uns aos outros, instruí-vos mutuamente, foi fortalecendo aquele casal, fazendo daquele casal um casal abençoador da obra de Deus. Amados irmãos, eu não tenho dúvida que se a nossa casa for um lugar de discipulado, nós vamos ver mais cristãos comprometidos com a obra de Deus. Se você, meu irmão, der prioridade ao ensino para os seus filhos, quero convidar você, que é membro da igreja, que tem os seus filhos,
a fazê-los participarem do estudo da escola bíblica dominical semanalmente. Não abra mão desse privilégio. Há pessoas que foram chamadas por Deus nessa comunidade para ajudar você. Eu sei que o trabalho da instrução, da educação, foi dado aos pais, mas aproveite as oportunidades. Vidas têm se consagrado ao Senhor para ajudar você na instrução do seu filho. E continue fazendo o culto doméstico. Nossa responsabilidade como pais. Mas muitas vezes nós perdemos oportunidades, privilégios que o Senhor nos dá. Seu filho é um adolescente, encoraje-o a participar da classe dos adolescentes. É um jovem, encoraje-o a fazer isso. Em nome de Jesus, para que a palavra de Deus continue falando ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus, nos fortalecendo. Então, olhando para o lar do Novo Testamento, o primeiro destaque é que era um local de reunião dos crentes, dos cristãos, dos discípulos de Jesus. Há uma segunda verdade muito importante quando nós pensamos no lar como um ambiente favorável ao discipulado, é que o lar cristão é renovado pela palavra de Deus. O lar cristão é renovado pela palavra de Deus. Assim, ele reflete o amor e a paz de Cristo em seus relacionamentos interpessoais. O apóstolo Paulo fala como é essa renovação na prática, naquilo que ficou conhecido como os códigos do lar, né? Nós vemos isso em Efésios 5, nós vemos isso em Colossenses capítulo 3. Nós vamos perceber a palavra de Deus nos instruindo sobre como os maridos e as suas esposas se tratam no dia a dia. Como os pais devem conduzir os seus filhos, orientá-los e até mesmo discipliná-los em amor. Como os patrões deveriam conviver com os empregados dentro da sua casa. Como os empregados deveriam respeitar os seus patrões. Tudo isso nós encontramos na palavra. Nós não podemos, amados irmãos, tentar entrar nesse universo criado por Deus, seja da família, seja do trabalho, da igreja, da obra missionária, com as nossas ideias humanas. Nós temos a revelação de Deus para nós. Como é que a nossa família deve se portar? Como é que deve ser o tratamento dos membros da família? Nós temos a Escritura. Por isso, o lar cristão, ele precisa ser renovado pela palavra de Deus. A palavra de Deus precisa habitar ricamente em nossa família, em nome de Jesus. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, nós lemos: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Essa expressão, como ao Senhor, é a frase importante desse texto. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Percebam, amados irmãos, em relação ao casal cristão, há duas orientações básicas nesse texto. Primeira, em relação ao marido. Só existe um mandamento aqui para o marido.
que vai se repetir no texto. O marido cristão, ele só tem um mandamento a seguir. Vejam, versículo 25, maridos, amai vossa mulher. Amai vossa mulher. Percebam que esse mandamento vai voltar nesse texto. Versículo 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. E depois, no versículo de número 33, não obstante vós, cada um de per si, ame a própria esposa. 3 vezes no texto aparecem a mesma ordem. Amai. Agora, que tipo de amor é esse que a palavra do Senhor está nos orientando? Que o marido cristão precisa dedicar à sua esposa. Paulo diz no verso 25, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. É um amor sacrificial, não é um amor de palavras, é um amor verdadeiro, é um amor provado. E aí quando nós olhamos para a esposa, no versículo 33, existe uma ordenança muito clara para as irmãs, para as mulheres cristãs. E Paulo diz, e também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Respeite ao marido. Então o marido tem uma ordem, amar a sua esposa. E a esposa tem uma ordem, respeitar seu marido. Irmãos, isso não está aqui por acaso na Escritura, porque o nosso Deus é um Deus sábio, é um Deus soberano, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Criador do universo, é o Criador da família. Deus sabe que a maior necessidade que uma mulher tem é de se sentir amada, é de saber que ela é amada, de que ela não será abandonada no meio do caminho, de que ela pode encontrar segurança num homem cristão que tem como referência a Cristo. E na verdade Paulo está dizendo, olha, eu estou fazendo toda essa comparação aqui, mas de fato eu estou me referindo a Cristo e à igreja. Como é que Jesus tratou da sua igreja? Como é que Jesus trata da sua igreja? O texto vai dizer, Paulo diz que primeiro ele amou a sua igreja, e ele amou tanto que ele se entregou por ela, diz o versículo 25. Um amor de entrega, um amor sacrificial. O amor de Deus por nós, revelado em Cristo, não é um amor teórico, não é um amor de palavras. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é provado. Deus não precisa mais provar que nos ama, Ele já fez isso quando Ele entregou o seu Filho amado, perfeito em nosso lugar. Veja como o Evangelho precisa ser a referência da nossa família. Não temos uma mensagem para o não cristão e outra para o cristão, é o Evangelho que vai direcionar toda a nossa existência, toda a nossa jornada cristã. Cristo amou a igreja. Ele se deu por nós, amados irmãos. A igreja é composta de homens e mulheres que se arrependeram dos seus pecados, foram convertidos a Cristo pelo poder do Espírito Santo. Nascemos separados de Deus. E se morrermos nessa condição, essa separação será eterna, mas não precisa ser assim, porque Deus veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, morreu a nossa morte, pagou a nossa dívida para nos reconciliar com Deus, nos amou e se entregou por nós. Você não precisa perecer eternamente, você não precisa morrer a morte eterna, você pode viver a vida eterna, porque Jesus Cristo pagou a sua dívida. Creia nele, o receba como Salvador e Senhor. E aí o apóstolo Paulo diz que Jesus, o que ele fez no passado, ele se entregou pela igreja, mas ele não para aí. O texto diz que ele continua agindo na igreja, ele está purificando a igreja, verso 26, por meio da lavagem de água pela palavra.
A importância da palavra na nossa vida, irmãos, a palavra tem esse elemento de purificação. Jesus ora em João 17, diz: Pai, santifica-os, santifica esses meus discípulos, de agora e do futuro, de todas as gerações, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há santificação sem a palavra. Por isso, a palavra diz que Jesus continua agindo nessa igreja, a igreja amada por Ele, a igreja por quem Ele deu a sua vida. Ele está santificando, mas Ele tem um propósito final, Ele tem um alvo final. Diz o versículo 27, por que Ele se entregou pela igreja e por que Ele continua santificando a sua igreja, nos chamando ao arrependimento, a uma vida de consagração, a uma vida de dependência do Espírito, uma vida de testemunho nesse mundo, uma vida de separação do pecado para a glória de Deus, porque Ele quer apresentar essa igreja a Ele mesmo, diz o verso 27. Para apresentar a igreja a si mesmo, como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aleluia. Somente Jesus pode operar essa obra maravilhosa. Se entregar por nós, nos limpar, nos purificar, nos santificar e nos levar para a glória, para junto dEle, para vivermos para sempre na Sua presença. E aí nós, maridos, precisamos ter essa visão de um amor seguro, de um amor constante, permanente. Esse é o exemplo que nós temos para amarmos as nossas esposas como Cristo amou a igreja, um amor perseverante, não um amor que abandona ao meio do caminho, não um amor que se torna indiferente no meio da jornada, mas um amor perseverante, dependente do Espírito Santo. Da mesma forma, quando a palavra diz que a esposa deve respeitar o seu marido, é respeitar esse marido que busca ser semelhante a Cristo. Não é um déspota, não é um grosso dentro de casa, mas é alguém que caminha na dependência do Espírito, que precisa ser moldado, que crê que a palavra de Deus vai transformando, que não se esconde naquelas famosas frases: eu sempre fui assim, eu aprendi assim, meu irmão, nós nascemos assim, crescemos assim, mas nós não vamos morrer assim, porque Jesus transforma as nossas vidas. E o Espírito, à medida que damos espaço, Ele vai moldando, vai nos dando temperança, vai nos dando domínio próprio. Em nome de Jesus, o lar cristão, ele precisa ser renovado pela palavra, ele é renovado pela palavra. Quando a palavra de Deus é aberta, quando nós oramos juntos e lemos e percebemos que algo precisa ser mudado, porque ela é o espelho, uma das figuras que a própria Bíblia apresenta de si mesma, é que é o espelho que revela a nossa condição, mas que aponta o caminho da mudança, da transformação para a glória de Deus. Amém, amados? Eu vou avançar e mais um ponto, e na próxima semana, com a graça de Deus, nós vamos continuar tratando do lar como esse ambiente favorável ao discipulado. Mas eu creio também que o lar era a esfera cotidiana, básica, em que os discípulos aprendiam a obedecer os mandamentos de Cristo, especialmente o amor. João capítulo 13, João 13, versículos 34 e 35, Jesus diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É muito importante nos lembrarmos de que esse mandamento de Jesus foi dado num contexto de discipulado, em que os discípulos caminhavam juntos, estavam juntos, e não existe uma esfera tão cotidiana, básica do que o lar, como o lar, onde esse mandamento de Jesus, e os mandamentos no geral, mas sobretudo esse, é o resumo daquilo que Jesus deixou para nós como seus discípulos.
seja praticado. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor que vem de Deus, o amor que precisa ser praticado, vivenciado. Não um amor de palavras, não um amor de teorias, mas um amor que é vivenciado no acompanhamento, na paciência, no perdão, no encorajamento, no apoio, no fortalecimento um ao outro. E à medida que o lar vai recebendo a palavra, as pessoas começam a testemunhar. Eu quero terminar lendo Tito, capítulo 2, quando o apóstolo Paulo vai dar orientações muito práticas dentro da família, como que a vida piedosa, por exemplo, das mulheres mais jovens, apontava, testificava do Evangelho de Jesus, e essas mulheres mais jovens deveriam ser instruídas pelas irmãs mais experientes. Então, nesse contexto familiar, a palavra de Deus ela é vivenciada, o testemunho ele aparece. Nós vemos então que esse novo comportamento, orientado pelo Evangelho, e o amor sacrificial nos lares, não passavam despercebidos, né? Então Paulo vai dizer em Tito 2, a vida piedosa das mulheres mais jovens apontava para o Evangelho. Tito capítulo 2, versos 3 a 5, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Aí tem um propósito, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. À medida que a palavra é instruída dentro de casa, que há essa comunhão, o testemunho vai aparecer. A vida de Deus vai se revelar nos relacionamentos, na família, para a glória do Senhor. Da mesma forma, os empregados, quando eles davam um bom testemunho, a palavra de Deus era ornada, é como se estivesse sendo embelezada, né? Se tornando mais bonita. Diz aí o verso 9, verso 10, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, atitudes, percebam, irmãos, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Uma vida cristã bonita, a palavra sendo vivenciada na prática. Tudo isso, amados irmãos, começando no lar, como um ambiente favorável ao discipulado. A próxima semana, com a graça de Deus, nós vamos continuar refletindo um pouquinho sobre a importância do lar, como esse ambiente favorável ao discipulado, como isso tem impacto na formação de liderança. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, as orientações apostólicas sobre as identificações de um líder, as qualificações, melhor dizendo, de um líder, a maioria delas, ou boa parte delas, tem a ver com o trato dentro de casa, a maneira como lida com os filhos, a maneira como trata da esposa. Nós vamos pensar sobre isso na próxima semana, mas eu quero concluir fazendo uma pergunta. Existe aprendizado de Cristo em seu lar? Existe esse discipulado dentro da sua casa, hoje, nesse momento? Deus está nos chamando, irmãos, a voltarmos ao início de tudo, ao princípio, à essência de tudo. Como é que os judeus criavam seus filhos? A Bíblia diz, ensina, instrui a criança, inculca, fala dos mandamentos, sentado em casa, andando pelo caminho, começando dentro de casa. Como é que a igreja primitiva fazia? Como é que surgiram os líderes cristãos?
dentro de casa. Timóteo, a fé genuína que você tem, a mesma que habitou na sua avó e na sua mãe. Quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Estevão, para a vida de Filipe, Filipe era diácono e evangelista. A Bíblia diz em Atos capítulo 21 que ele tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. A casa dele estava em ordem. Era alguém preocupado com a sua família, evangelizava, ganhou muitas vidas lá em Samaria, foi um instrumento de Deus, mas a casa estava em ordem. Existe aprendizado de Cristo em nossos lares. Os nossos filhos estão aprendendo a amar ao Senhor. Marido e mulher estão vivendo esse amor que Cristo nos ensinou. Eu não sei qual é a sua resposta. Na verdade, essa resposta não é para mim. Cada um de nós precisa refletir diante do Senhor. Mas se você chegar à conclusão, diante do Senhor, constrangido pelo Espírito, de que nesse momento, nesse exato momento, na sua casa não há discipulado, é o momento de nós pedirmos ao Senhor que venha nos restaurar. Você está disposto a permitir que Deus opere essa transformação em sua casa a partir de agora? Para que você possa orar com a sua esposa, orar com o seu marido, orar com os seus filhos, terem um tempo para lerem a Bíblia juntos, para a instrução no caminho do Senhor. A igreja que se reúne na casa, como aconteceu na casa de Priscila e Áquila, como aconteceu na casa de Ninfa e tantos outros lares. A igreja que se reúne em casa. O culto de domingo é o ajuntamento das famílias que congregam durante a semana nos seus lares, que oram juntos, que aprendem a palavra. E aí domingo celebramos com a família maior, nos alegramos no Senhor, mas o dia a dia está lá em casa. Está lá em casa. Que o Espírito Santo possa falar mais profundamente aos nossos corações, que nós possamos viver aquilo que Deus espera de nós. Eu olho para a vida do gadareno, liberto por Jesus, dizendo: Senhor, eu quero entrar nesse barco aí, eu quero ir com o Senhor. Jesus falou assim: não, vai para a tua casa, anuncia aos teus como o Senhor teve misericórdia de ti, como aquela legião de demônios saiu da sua vida. Vai para lá e anuncia a eles. Imagina aquele homem chegando em casa, aquele homem que ninguém conseguia prendê-lo com algemas, ele rompia aquelas cadeias, andava de dia e de noite, nu, se autoflagelando, se cortando. A Bíblia diz que ele foi liberto, e quando as pessoas da cidade chegaram, o viram assentado aos pés de Jesus em perfeito juízo, vestido. Imagina esse homem chegando em casa, amados irmãos, transformado pelo poder do Evangelho de Jesus, liberto para a glória de Deus. A Bíblia diz que ele foi e se tornou uma testemunha em Decápolis, 10 cidades. Mas a ordem de Jesus é: vai para a tua casa. Dentro de casa é o lugar onde nós devemos iniciar a celebração da ação da graça de Deus na nossa vida, da misericórdia de Deus, como o Senhor nos alcançou. E às vezes nós achamos que o ambiente para isso é só aqui na igreja, no templo, no local de reunião. Nós somos a igreja do Senhor. Não importa o que esses homens estão batendo martelo a favor ou contra a igreja não vai parar, porque a igreja é de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo, porque ela está edificada sobre Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Ele disse: estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. Quem é o louco que vai se levantar contra o Senhor da igreja? Quem é o louco que vai fazer isso? Então, meu irmão, nós pertencemos ao corpo de Cristo. Nós pertencemos à igreja de Jesus, que foi amada, que recebeu o seu perdão, a sua graça, está sendo santificada, que vai se encontrar com Ele para sempre. Concentre-se nisso, no seu chamado de ser e fazer discípulo de Jesus. Não fique olhando para A, para B, para aquilo que estão intentando contra o povo de Deus. Meu irmão, nada vai acontecer sem a permissão de Deus. E algumas coisas Ele está permitindo para a igreja acordar, para que a verdadeira igreja se manifeste,
para que homens e mulheres de Deus que têm a vida centrada no Evangelho possam realmente se levantar nesse tempo. É um tempo de definição. Aqueles que estavam brincando no Evangelho, acabou a brincadeira. A coisa é séria, meu irmão. Assuma quem é você em Cristo Jesus, começando dentro da sua casa. Assuma que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, que leva Deus a sério, que ama o Evangelho, que ama a Cristo e que é uma bênção nessa terra, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento? Deus amado, muito obrigado. Obrigado pela nossa família, Senhor. Por essa dádiva preciosa, pelo nosso lar, Senhor. Pelos relacionamentos familiares que temos. Louvado seja o Teu nome. Obrigado por cada família da Tua igreja. Que a Tua mão de graça e poder alcance cada uma agora. Existem lares, Senhor, que nesse momento precisam de restauração, de cura, de perdão. Restaura, Senhor, restaura para a glória do Teu nome. Traz perdão, traz quebrantamento, traz humilhação, traz renovo, traz avivamento espiritual, para a glória e honra do Senhor. Traz cura, Senhor amado. Nós clamamos pelos enfermos, nós clamamos por aqueles que estão doentes na alma, Senhor. Que o Teu Espírito possa trabalhar. E nós pedimos, Senhor, que o nosso lar volte a ser um ambiente de discipulado, Senhor. Começando na nossa casa, para a glória do Teu nome, Senhor. Que a Tua palavra seja lida, seja compartilhada, ó Deus querido, seja vivenciada e seja proclamada a partir das nossas casas. Para o louvor do Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.